O fenômeno da gravidade sempre fascinou cientistas e leigos, pois é uma força que governa nosso mundo e mantém tudo em seu lugar. No entanto, existem lugares na Terra onde a gravidade parece não seguir as regras. Esses locais, onde objetos rolam ladeira acima e pessoas sentem uma leveza incomum, desafiam a compreensão comum e despertam curiosidade. Exploramos alguns desses lugares misteriosos, onde a gravidade parece funcionar de maneira diferente, criando ilusões de ótica e fenômenos que desafiam a lógica. Mystery Spot, Califórnia, Estados Unidos, localizado em Santa Cruz, Califórnia, é um dos locais mais famosos onde a gravidade parece agir de forma estranha. Neste lugar, as pessoas experimentam uma inclinação perceptível, e objetos parecem rolar para cima. Visitantes relatam sentir uma leveza incomum e observar efeitos visuais desconcertantes. O Mystery Spot se tornou uma atração popular, onde a ciência tenta explicar o que parece ser uma anomalia gravitacional, mas a sensação de algo inexplicável permanece. O fenômeno é atribuído a uma combinação de ilusão de ótica e a inclinação específica do terreno, criando uma experiência única. Magnetic Hill, Canadá, localizado em Moncton, New Brunswick, o Magnetic Hill é outro exemplo intrigante de um local onde a gravidade parece não existir. Quando os carros são colocados em ponto morto na base da colina, eles começam a subir lentamente, desafiando a lógica. Esse fenômeno atraiu turistas e cientistas, todos tentando entender a causa. A ilusão de gravidade invertida é criada pela inclinação do terreno em relação ao horizonte, que engana os olhos e o cérebro, fazendo parecer que a colina sobe quando na verdade desce. O Magnetic Hill continua a ser um local de fascinação e mistério. Cosmos Mystery Area, Dakota do Sul, Estados Unidos, próximo de Rapid City, Dakota do Sul, os visitantes experimentam um fenômeno que parece desafiar as leis da física. Neste local, objetos parecem inclinar-se em direções estranhas, e as pessoas sentem uma força misteriosa puxando-as em diferentes direções. As casas de madeira inclinadas aumentam a sensação de desconforto, onde a perspectiva é distorcida, e a gravidade parece funcionar de maneira imprevisível. O Cosmos Mystery Area se tornou um destino popular para aqueles que buscam uma experiência fora do comum, onde a ciência e a ilusão se encontram. Spooky Hill, Flórida, Estados Unidos, em Lake Wales, Flórida, Spooky Hill é uma colina que desafia a gravidade. Quando os motoristas colocam seus carros em ponto morto na base da colina, os veículos começam a subir a encosta, aparentemente desafiando a gravidade. A lenda local sugere que a colina é assombrada por um espírito nativo americano, mas a ciência explica o fenômeno como uma ilusão de ótica. A inclinação do terreno em relação ao horizonte cria a percepção de que a colina sobe, quando na verdade desce, enganando os sentidos. Spooky Hill continua a ser um local de curiosidade e espanto. Mystery Hill, Carolina do Norte, Estados Unidos, localizada em Blowing Rock, Carolina do Norte, é outro exemplo de um local onde a gravidade parece não seguir as regras convencionais. Visitantes relatam que objetos como bolas e água parecem fluir para cima, e pessoas sentem uma sensação de desequilíbrio ao caminhar pelo terreno. As casas inclinadas e as árvores tortas aumentam a sensação de que algo estranho está acontecendo. Como em outros locais semelhantes, o fenômeno é explicado como uma ilusão de ótica criada pela inclinação do terreno, mas a experiência de desafiar a gravidade continua a intrigar e atrair visitantes. Gravity Hill, Índia, no distrito de Ladakh, na Índia, uma estrada conhecida como Gravity Hill desafia a gravidade de maneira impressionante. Quando veículos são deixados em ponto morto na base da colina, eles começam a subir a encosta, como se fossem puxados por uma força invisível. Esse fenômeno fascinou tanto locais quanto turistas, que tentaram encontrar uma explicação lógica. A ilusão é causada pelo horizonte oculto e pela inclinação do terreno, que cria a impressão de que a colina está subindo quando na verdade está descendo. Gravity Hill continua a ser um mistério que desafia a percepção e a compreensão. Confusion Hill, Califórnia, Estados Unidos, é um lugar onde a gravidade parece ter sido distorcida.
Os visitantes relatam sentir uma estranha força gravitacional que puxa objetos e pessoas em direções inesperadas. Em uma das casas inclinadas no local, as pessoas se sentem inclinadas e objetos aparentemente desafiam a gravidade ao rolar para cima. Como em outros locais semelhantes, a ilusão de gravidade anômala é causada por uma combinação de inclinação do terreno e ilusão de ótica, mas a experiência em Confusion Hill continua a ser desconcertante e fascinante para aqueles que a visitam. Electric Brae, Escócia, localizada perto de Ayrshire, é uma estrada onde a gravidade parece ser invertida. Os veículos que param na base da colina começam a rolar para cima, desafiando a compreensão comum. O fenômeno atraiu tanto curiosos quanto cientistas, todos tentando entender como a gravidade pode funcionar de maneira tão peculiar. A inclinação do terreno em relação ao horizonte cria uma ilusão de ótica que faz parecer que a estrada sobe, quando na verdade desce. Electric Brae permanece um mistério que continua a intrigar aqueles que experimentam sua estranha força gravitacional. Gravity Hill, Austrália, em Orrorou, no sul da Austrália, uma estrada conhecida como Gravity Hill desafia as expectativas. Veículos que param na base da colina parecem rolar para cima, como se fossem puxados por uma força invisível. O fenômeno gerou inúmeras teorias, desde magnetismo a forças sobrenaturais, mas a explicação mais aceita é que se trata de uma ilusão de ótica causada pela topografia do terreno. Gravity Hill continua a atrair turistas e entusiastas do mistério, todos curiosos para experimentar essa estranha anomalia gravitacional que desafia o senso comum. Mystery Hill, Nova Jersey, Estados Unidos, é outro local onde a gravidade parece não seguir as regras convencionais. Visitantes relatam que objetos aparentemente desafiam a gravidade ao rolar para cima, e as pessoas sentem uma sensação de desequilíbrio ao caminhar pelo terreno. As casas inclinadas e os fenômenos inexplicáveis que ocorrem neste local continuam a intrigar tanto os visitantes quanto os cientistas. Como em outros locais semelhantes, a ilusão de gravidade anômala é causada por uma combinação de inclinação do terreno e ilusão de ótica, mas a experiência continua a ser desconcertante e fascinante. Magnetic Hill, Índia, na cidade de Leh, em Ladakh, na Índia, outra Magnetic Hill desafia as expectativas gravitacionais. Como em outras Magnetic Hills ao redor do mundo, os veículos parados na base da colina parecem rolar para cima, desafiando a gravidade. A ilusão é causada pela paisagem circundante, que engana os olhos e o cérebro, criando a impressão de que a colina sobe quando na verdade desce. A Magnetic Hill de Leh se tornou um ponto turístico popular, onde visitantes e moradores locais tentam decifrar o mistério dessa anomalia gravitacional. Mount Aragats, Armênia. No Monte Aragats, na Armênia, existe uma estrada onde a gravidade parece funcionar ao contrário. Carros que param na base da colina começam a rolar para cima, como se fossem puxados por uma força invisível. O fenômeno é causado pela inclinação do terreno em relação ao horizonte, criando uma ilusão de ótica que engana os sentidos. Essa anomalia atrai tanto turistas quanto cientistas, todos intrigados com a ideia de uma gravidade invertida. O Monte Aragats, com sua paisagem impressionante e fenômeno inexplicável, continua a ser um local de fascinação e mistério. Os locais onde a gravidade parece não existir oferecem um vislumbre fascinante do poder das ilusões de ótica e da forma como o cérebro interpreta o mundo ao nosso redor. Embora a ciência tenha explicado muitos desses fenômenos como truques da perspectiva e da topografia, a experiência de desafiar as leis da física continua a atrair e intrigar. Esses lugares, onde o comum se torna extraordinário, nos lembram que a realidade é muitas vezes uma questão de percepção, e que o mundo ao nosso redor ainda guarda segredos e mistérios que desafiam a compreensão. Até a próxima!